Olá, amigos, seguidores e adversos do canal O Direito Tem que Prevalecer. Estamos aqui para responder a seguinte enquete. Olá pessoal, tudo bem? Eu estava dando uma olhada aqui. Esse projeto que nós apresentamos sobre o exame da ordem, ele tem obtido uma saraivada de críticas e muita gente dizendo que ele não tem apoio popular, que o anseio da sociedade é outro. Então nós resolvemos convidar vocês para participar, para opinar. Tem enquete tanto nas minhas redes sociais quanto no site da Câmara dos Deputados. Então convido vocês a participar, a opinar sobre o exame da ordem no Brasil. Nobre deputado, quero dizer que já participei da enquete na Câmara, nas redes sociais e tenho a minha opinião e a do canal é que esse exame de ordem tem que acabar. Por vários fatores, eu vou deixar a questão do aspecto jurídico, o aspecto legal, tá? Eu vou deixar também a questão do objetivo do exame. Eu vou apontar a Vossa Excelência 3 grandes motivos para o fim do exame de ordem e que eu posso afirmar para Vossa Excelência com toda a certeza. Em primeiro lugar, o canal O Direito Tem que Prevalecer tem aqui como um dos principais pontos o caso OAB-FGV Exame de Ordem 2010.2, onde lá nós provamos que o exame de ordem, além de tudo que o senhor possa ter como base para a sua PL, é fraudulento. No meu caso, está claro a fraude que a FGV fez no exame de ordem 2010.2 para fugir de um erro de logística. Foi capaz de inventar várias versões, levou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a cometer litigância de má-fé. Isso no primeiro momento. Mas eu quero acrescentar a Vossa Excelência. Está aí no nosso vídeo a novela criada pela FGV e seus autores, Pedro Fraga e Ricardo Simos. Se o senhor assistir este vídeo, o senhor não vai ter dúvida que a sua PL é legítima. Eles são capazes, para proteger o exame de ordem, de forjar histórias. Eles são capazes de entrar em conluio. Temos ainda essa denúncia do conluio, foi feita através do vídeo Vergonha Nacional. O conluio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a FGV, a prova de litigância de má-fé. Nobre deputado, isso tudo já seria suficiente, pelas provas que tem nos vídeos, de ser um motivo a mais para o fim do exame de ordem. Quero dizer a Vossa Excelência que eu fiz o exame de ordem tendo 20% de visão e, na teoria, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala em moral, que agora com o atual presidente fala em defesa da minoria, deveria ter mais cuidado com as pessoas que prestam exames de ordem, que tenham deficiência, como no meu caso. Mas no meu caso, como a FGV errou, e eu provei o erro, adivinha o que o Conselho Federal fez? Entrou em conluio com a FGV. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Fraudes, ilicitudes. Quero dizer que essa ilicitude não é só no aspecto administrativo. Nós temos litigância de má-fé num processo judicial. O fim do exame de ordem é pouco, nobre deputado. Tem que haver uma CPI. Porque o segundo ponto que eu vou dizer para Vossa Excelência, esse sim, já muito falado, mas eu sou prova disso, é que o que está por trás disso é o contrato de bilhões entre a Fundação Getúlio Vargas e o Conselho Federal. Entre o Conselho Federal e a Fundação Getúlio Vargas. Um contrato que foi dito para mim
que tira o poder do Conselho Federal de fazer uma prova com bacharel de Direito, isso recomendado por um de seus conselheiros, que no meu caso, o conselheiro verificou que a FGV não pode fazer mais prova comigo. Ela enganou o Ministério Público. Tá? Ela usou de artifícios, assim, totalmente ilícitos. Nobre deputado, não se preocupe comigo, porque eu quero dizer para o senhor que tanto o Conselho Federal, da OAB e a FGV, no meu caso, tem que ficar calados, porque eles sabem que estão errados. Existe, no momento, um pedido de afastamento da FGV que, por conta desse pedido, numa reunião com a comissão do exame de ordem, que era para defender os interesses de quem? Os bacharéis em direito. Mas não. Na reunião, nobre deputado, eu tenho a notícia de que a recomendação de um advogado, professor de direito, e o conselheiro que avalia os cursos de direito, não poderia ser concretizada. Disse o conselheiro: o senhor faria uma prova dentro do Conselho Federal, aplicada pelo Conselho Federal? Na hora, faria. Topei na hora. Os advogados que estavam comigo se posicionaram, inclusive tomaram um susto, porque se o senhor assistir os vídeos, o senhor vai saber que, na verdade, eu passei no exame de ordem, tá? Mas eu me coloquei à disposição de fazer, porque eu sei que o problema, no meu caso, é porque eu estou desafiando a FGV, é porque eu desafiei o Conselho Federal, é porque eu provo que esse exame de ordem é fraudulento. No meu caso, eu consigo mostrar um outro fator, o conluio do Conselho Federal. Um conselho que, repito, reitero, já como palavra de ordem do novo presidente, Dr. Felipe Santa Cruz, afirma que o Conselho Federal é para as minorias. Não, é para as minorias realmente. Não é para as minorias deficiente visual, pessoas pobres, não. É para quem defende esse exame de ordem. Porque o senhor imagina que me solta essa pérola o gerente da comissão de ordem dizendo: olha, o contrato da FGV não permite isso. O contrato da FGV é de bilhões. E um dos princípios que tem que ser avaliado no seu caso, olhando para mim, é o princípio da conveniência. Assim, eu lhe recomendo um terceiro vídeo que é: Dr. Cláudio Lamantia, quantos bilhões vale o exame de ordem? Ou então, a bala de prata para o fim do exame de ordem. Denúncias ao presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo eu esclareço bem alguns pontos desse Conselho Federal que defende o exame de ordem, dizendo que é para oferir conhecimento jurídico. Não é para oferir nada. É caça-níquel. Detalhe: protegido pelo cofre da entidade sui generis. Não prestar contas. Foi colocado agora para prestar contas, eles estão recorrendo. A prestação de contas era só para ser do ano que vem para frente. Mas eles não querem prestar conta. Não podem. Você imagina isso? Como prestar conta só do ano que vem? Esse contrato da FGV tem que haver uma CPI, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas. Não estou falando mais de mim, não, deputado. Até porque, o terceiro ponto que eu quero dizer para o senhor, eu já vivo sem a OAB. Tá? Para a ira deles, para a indignação dessas duas entidades, eu atuo na Justiça do Trabalho, esses processos, em quase 700 processos, indo até o 2º grau, onde um bacharel ou qualquer outra pessoa pode fazer sua defesa, pessoa jurídica ou qualquer pessoa, empresa, pode atuar através de um preposto.
E foi lá na Justiça do Trabalho, e é lá, por lá que eu vou apresentar o terceiro ponto para Vossa Excelência. Esse exame de ordem não prova nada! No próximo caso do canal, que é Bacharéis em Direito versus Exame de Ordem, o primeiro vídeo, que está para sair daqui a alguns dias, que é o caso 6 contra 1, onde eu vou apresentar um processo onde uma pessoa defendida por 6 aprovados do exame de ordem. Do outro lado, a empresa, apenas com um bacharel em direito. Processo, 330 mil reais. Botaram na cabeça daquele reclamante que ele receberia 330 mil reais. E aí do outro lado, só o bacharel de direito defendendo a empresa. Resultado do processo, um acordo de 6 mil reais. Detalhe, os 6 aprovados do exame de ordem esquecem de fazer constar no acordo o direito ao seguro-desemprego. Depois tentaram conseguir receber. Eu quero dizer para Vossa Excelência que o caso em tela é muito ruim, é difícil de falar, porque além de provar que esse exame de ordem não prova nada, há uma pessoa que foi prejudicada. Eu, de momento, quero dizer a Vossa Excelência que esses 3 aspectos estão bem delineados, estão bem descritos nos vídeos apresentados no canal. E o senhor pode estar se perguntando, como isso? Como um cidadão pode vir aqui, né, votar na minha enquete e me trazer tanta informação? E cadê o Conselho Federal da OAB que ataca o presidente Jair Bolsonaro? Cadê a FGV? Eu gravei há pouco 2 vídeos separando o joio do trigo, porque a FGV não é o que esses crápulas que estão em relação ao que cuidaram do meu caso fizeram. A FGV não é isso. E nem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É que as pessoas que estão envolvidas nesse contrato não estão nem aí para o nome dessas instituições. Por isso, nobre deputado, não tenha dúvida, mas tenha uma certeza, a luta vai ser ferrenha. Eu estou há 9 anos no processo judicial. Demora muito para sair uma decisão contra o Conselho Federal. Quando sai, ela se altera. E quando não sai, que é no caso que está acontecendo agora, para se ganhar tempo, para ver se sai alguma coisa antes disso. O processo administrativo, se o senhor assistir o vídeo, Dr. Cláudio Lamantia, quantos bilhões vale o exame de ordem, o senhor não vai ter dúvida. A FGV tem força dentro do Conselho Federal. E deve ser por bondade, por caridade. Por isso, eu quero conclamar a todos os bacharéis em direito do Brasil, seus familiares, vocês que sofreram na mão da FGV e deste exame de ordem, vamos à luta, votem. E vocês que passaram no exame de ordem e que agora estão preocupados com o seguinte: eu fiz o exame de ordem, passei, como fica o meu sacrifício? E vocês acham mesmo que não houve sacrifício das outras pessoas? Pessoal, se vocês são melhores, porque tanto vocês defendem um exame, medo de concorrência, contra um bacharel de direito que não passou no exame de ordem. Eu já sugeri no último vídeo. Coloque a placa que você passou no exame de ordem no teu escritório. É um direito do cliente querer um advogado que passou no exame de ordem ou não. Isso já é assim. Inclusive, isso já é assim. Mas assim, nobre deputado, meu agradecimento do canal e de todos os bacharéis de direito do Brasil, seus familiares, que são tão prejudicados pelo exame que, como eu disse, é fraudulento. No meu caso, tem que ficar calado. Tem que ficar calado os dois mesmo, não vão fazer nada. Pior, não admitem o erro,
continuam me prejudicando. E se fazem isso com uma pessoa com portadora de deficiência, o senhor imagina o que eles não são capazes de fazer com as pessoas normais? Me pergunte o que não são capazes de fazer. No meu caso, eu vou reiterar o que eu digo sempre. Quando fizeram o que fizeram, pensaram: esse cara é lá de Manaus, deficiente visual. Vai fazer o quê? A gente conta a história que a gente quiser, inventa o que a gente quiser. No processo? No processo eu sou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a FGV? A FGV, então, com o conluio, isso vai longe. 9 anos e nem no administrativo, onde eu já provo tudo que eu estou dizendo, e nem no judicial eu tenho uma decisão justa. Eu tenho uma decisão. Mas assim, o canal existe, nobre deputado, porque ninguém divulgaria essa história. Que quem vai divulgar uma história de um bacharel de direito contra essas duas instituições? Boazinhas! Mas que lá no fundo essas instituições têm um nome que devia ser preservado. Lá no fundo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realmente sempre foi a esperança do povo brasileiro. Mas assim, eu encerro esse vídeo querendo lembrar a Vossa Excelência que o nosso jargão aqui é: o direito tem que prevalecer. Esta é a minha bandeira. Meu nome, Walter. Caminhando